Oi, bem-vindos ao canal Corta! Chegamos ao terceiro episódio e dessa vez fizemos uma coletânea dos mais recentes acontecimentos que com certeza estão dando bastante dor de cabeça para o Capitão Cloroquina. Com certeza você já ouviu falar da CPI e se perguntou: Mas que diabos é CPI? neste programa, vamos falar sobre a importância da Comissão Parlamentar de Inquérito para um sistema democrático, assegurado sistematicamente pelas investigações das CPIs em assuntos de relevância pública da política brasileira. Então faz igual o ex-presidente e se esconde, que lá vem pedrada. Antes mesmo do Decreto da Constituição de 1988, as CPIs já vinham sendo utilizadas por governos anteriores para tratar de assuntos de irregularidades, abusos, corrupção e o que tem de mais polêmico na política do país naquele determinado momento. Já rolou até uma CPI dos Correios em 2005 para investigar um grande sistema de corrupção, envolvendo políticos, empresários e funcionários. Sim, nem esse carinha simpático que te entregava o jornal na porta de casa ficou de fora dessa. O tanto de picuinha política que acontece no Brasil, com certeza a instauração das CPIs no meio político rolou por aqui mesmo. Não. A primeira CPI ocorreu no Reino Unido entre os séculos XIV e XVII e visava uma forma independente de investigar os problemas de um país. A partir disso, foi utilizada para tratar dos mais variados temas, desde a CPI dos bingos em 2005 até o escândalo da Operação Lava Jato em 2014. As CPIs vêm entregando muitos memes, quer dizer, inquéritos, para assegurar uma democracia mais estável ao redor do mundo. Com um poder de articulação enorme na opinião pública e parlamentar, os acontecimentos investigados pelas CPIs entram em pauta nos jornais e meios de comunicação, quase que instantaneamente. No primeiro momento, convocam os envolvidos no caso, uma espécie de lista de convidados para uma audiência com suspeitos em potencial. Até o Ronaldinho Gaúcho já foi palco desse espetáculo. E o senhor anuncia essa marca? A Nike? O senhor anuncia a Nike? Sim, faço propaganda Nike há muitos anos. Eu posso confiar na qualidade da Nike? Fique em silêncio. Estou dizendo isso, Ronaldo, porque o senhor tem essa imagem tão positiva pela bola que jogou, o senhor está levando milhares de brasileiros a fazer investimentos. Após a convocação dos envolvidos, começam os depoimentos de caráter duvidoso em audiências parlamentares, onde partes contrárias de um mesmo inquérito se encontram e causam disparidades históricas na política. Doutora, qual a sua opinião sobre a Fiocruz? É uma instituição de excelência que tem dado grande contribuição para a vacina agora no Brasil, no momento que nós vivemos. Só tem conhecimento de vossa declaração sobre a Fiocruz? Sim. Posso colocar aqui? Pode. Tudo deles envolve LGBTI, eles têm um pênis na porta da Fiocruz, todos os tapetes das portas são a figura do Che Guevara, as salas são figurinhas do Lula livre, Marielle vive, então é um órgão que tem um poder imenso, porque durante anos eles controlaram. A senhora pensa a mesma coisa ainda da Fiocruz? Esse áudio foi uma resposta a um colega, não foi agora, enquanto estou secretária de governo, e houve um vazamento. Nessa época, isso era constatação, senador, de fatos. Eu acho que o papel dessa instituição de excelência é... Em algum momento da história da Fiocruz teve um aparelho reprodutor masculino na porta? Sim. Não, ela falou tênis. Não, senhor. Não. Cenas como essas foram apresentadas para o público que reagiu como um bom brasileiro com memes e explosões de comentários no Twitter. As CPIs nos trouxeram muitas risadas, mas também frustrações e indignações no que refere-se às políticas públicas. Muitas atuações foram cruciais contra o abuso de poder, principalmente nos últimos 4 anos de governo Bolsonaro, que aproveitou o poder para abusar da boa vontade dos parlamentares de organizarem CPIs. Quando os olhares se voltam à pandemia, a gestão de Bolsonaro foi catastrófica, ao ponto de organizarem mais uma CPI. Agora, sem foro privilegiado, o ex-presidente está sendo julgado por cometer 9 crimes no inquérito da CPI do Covid-19, sendo eles: epidemia com resultado de morte, infração a medidas sanitárias preventivas, emprego irregular de verba pública, incitação ao crime, falsificação de documentos particulares, charlatanismo, prevaricação, crime contra a humanidade e crime de responsabilidade. Na Pfizer, está bem claro lá no contrato, nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar um chip, virar um jacaré, é problema de você, pô. Não vou falar outro bicho que ele pensar que eu vou falar besteira aqui, né? Se você virar super-homem, se nascer barba em alguma mulher aí, ou algum homem começar a falar fino, eles não tem nada a ver com isso. Jacaré faz isso?
Além da CPI da pandemia, Bolsonaro segue protagonizando caos nas comissões parlamentares, sendo o palhaço do circo. Miga, isso não é muito desrespeito? Com Bolsonaro? Bom, já foi mencionada a importância das CPIs na lisura do processo democrático e como elas afastam os autoritários de ocuparem cargos dentro dos 3 poderes da República. Mesmo que o ex-presidente esteja inelegível por decisão do Supremo Tribunal Federal, os eleitores extremistas resgataram a semente de ódio e germinaram revoltas desde a ascensão do bolsonarismo em junho de 2013. Sendo considerado por especialistas como um mês que ainda não terminou, junho de 2013 fica marcado em nossa história como um novo capítulo da política, culminando no ataque do seio da democracia no dia 8 de janeiro de 2023, cujas consequências estão sendo devidamente medidas para a punição dos responsáveis. O auê foi tanto que, de repente, a direita começou a se preocupar com os direitos humanos. E mais, os direitos humanos daqueles mais condenados pela própria direita, os criminosos nas prisões pelo Brasil. Nós temos agora, vai completar 2 meses, 900 pessoas presas, tratadas como terroristas, que não foi encontrado quando foram presas um canivete sequer com elas. Estão presas, chefe de família, senhoras, mães, avós, presas. Os presos foram encarcerados durante o ataque à sede dos 3 poderes da República, pegos em flagrante, onde pediam a abolição do Estado Democrático de Direito e a instauração de uma ditadura através da intervenção militar. Podem ficar tranquilos, o Exército já aceitou nosso pedido de intervenção. É isso aí, pessoal. Lembrando que a intervenção militar só pode ocorrer quando uma parte do país quer se declarar independente, configurando crime contra a democracia participativa e a vontade da maioria representada nas urnas. Com 20 votos a favor e 11 contra, o relatório do dia 8 de janeiro, presidido pela senadora Elisiane Gama, do PSD, Maranhão, foi aprovado pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. O relatório indiciou o ex-presidente Bolsonaro como um dos responsáveis pelo ataque terrorista em Brasília, analisado pela CPI do dia 8 de janeiro. Ainda há muitos casos envolvendo Jair Bolsonaro contra a democracia e os direitos humanos. Sim, aquele mesmo discursinho populista de acabar com a corrupção caiu por terra, mais uma vez. Brasil moralizado, alerta meu irmão, pastor conterrâneo, vamos vencer o Jânio. Na quarta-feira passada, dia 18, a Procuradoria-Geral da República sugeriu que a Polícia Federal investigue as doações, via Pix, recebidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro nos primeiros 6 meses deste ano. O relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, aponta que o ex-presidente recebeu 17 milhões e 200 mil reais e mais 779 mil doações feitas por Pix, de janeiro a julho de 2023. A fortuna recebida rendeu 147 mil reais mensais ao ex-presidente, o equivalente a cerca de 5 mil reais, sendo depositados todos os dias ao longo de 6 meses. Para o COAF, as movimentações nas contas bancárias de Bolsonaro são atípicas. A suspeita é de que o dinheiro tenha sido doado durante a campanha de arrecadação feita por apoiadores do ex-presidente, para pagar multas judiciais dele à justiça. No relatório, além de estar incluídos os valores repassados para o ex-presidente, também estão os nomes dos remetentes. No topo da lista, vemos o PL, partido ao qual Bolsonaro é filiado e que, sozinho, transferiu quase 48 mil reais em 2 operações. Logo abaixo, encontramos advogados, militares, empresários, todos ligados à agropecuária. Parece que falamos deles no episódio anterior, né? Pois é. A vaquinha online prometeu uma coisa, e Bolsonaro, como de costume, fez outra. Surpreendendo um total de 0 pessoas, Bolsonaro ainda não quitou nem 1 milhão em multas que foram aplicadas pelo estado de São Paulo. Tampouco declarou o imposto de transmissão causa-mortes, o ITCMD, obrigatório quando ocorre a transmissão sem gastos de bens ou de direitos, tal como acontece no ganho de heranças e doações. Ele apenas investiu os 17 milhões em renda fixa, uma alternativa para quem procura rendimentos estáveis e seguros, mas não possui nenhuma reserva de emergência. O surgimento dessa campanha de doações exerce a necessidade do ex-presidente em arrecadar dinheiro suficiente para que ele, então, pudesse arcar com o pagamento de multas aplicadas e eventuais novas punições por ter descumprido e desrespeitado decisões referentes a medidas sanitárias contra a Covid-19. Candidato, sobre o seu comportamento com as frases que eu mencionei, imitando pacientes com falta de ar, muitos viram isso como um sinal de falta de compaixão. Eu queria que você botasse no ar eu imitando falta de ar. Segue aí a receita do ministro Mandetta. Você vai para casa, quando você estiver lá,
Falta de ar, você vai para o hospital. E fala o que para você? Fique em casa. Quando você estiver sentindo falta de ar... Ao todo, são 7 punições, 2 em 2021 e outras 5 no ano passado. Em nota, a defesa de Bolsonaro não menciona nada disso. Mas não mede as palavras para expressar indignação frente aos vazamentos destes dados consistirem em insólita, inaceitável e criminosa violação de sigilo bancário. Bem como assegura que nos próximos dias tomará as providências criminais cabíveis para apuração da autoria da divulgação de tais informações. As informações levantadas foram encaminhadas para a CPI dos atos golpistas do Congresso Nacional como parte da análise da movimentação financeira nas contas bancárias do tenente-coronel Mauro Cid, antigo ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Ainda que o COAF entenda que os dois casos estejam interligados, Bolsonaro não é investigado pelo Congresso. Em 2023, continua a provar que o mundo não dá voltas, e sim, capota. Mas nem sempre pro lado que a gente quer. O Partido Democrático Trabalhista, o PDT, apontou para o desvio de finalidades observados em lives tradicionalmente realizadas por Jair Bolsonaro, alegando terem sido transmitidas nas dependências do Palácio da Alvorada. O partido de centro-esquerda argumenta que, na condição de chefe do executivo e candidato à reeleição, Bolsonaro distorceu a finalidade das lives para veicular pedidos de votos aos seus aliados políticos. O PDT entende que essas ocorrências configuram abuso de poder, por considerarem que o ex-presidente utilizou dos palácios, bem como da sua condição de atual presidente da República, para promover publicidade e alavancar candidaturas. Foram apresentadas 3 situações a fim de ser ilustrada a gravidade das condutas de Bolsonaro. A primeira live foi transmitida no dia 18 de agosto de 2022. Nela, o ex-presidente pediu votos para si e para mais 17 aliados políticos, mostrando o santinho protetor de cada um deles. Viva a igreja e ao Estado laico, irmãos! Em outra ocasião, no dia 21 de setembro daquele mesmo ano, ele anunciou que faria transmissões diárias para divulgar candidaturas e fortalecer as bancadas no Congresso. Já a terceira live apresentada como prova pelo PDT é o famoso Encontro de Governadores, no qual Bolsonaro realizou entrevistas coletivas para anunciar seus novos aliados políticos. Os responsáveis pelo julgamento dessas 3 ações contra o ex-presidente são membros do plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Por unanimidade, na votação do dia 17 de outubro, na semana passada, os ministros concluíram serem inconsistentes as acusações contra Jair Bolsonaro. Isso porque consideraram não ter sido comprovado que as lives tenham ocorrido nas dependências do Palácio do Planalto. Aliás, que casa brasileira não se parece com o Palácio do Planalto, não é mesmo? Se houvesse sido condenado, novas declarações de inelegibilidade contra Bolsonaro poderiam ter sido estipuladas, correndo o risco de haver mudança quanto ao período de tempo durante o qual o ex-presidente está impedido de concorrer a eleições de cargos políticos. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue.